Chegamos, como sempre, aqui na programação da CNN Brasil para mais um correspondente médico, Dr. Fernando Gomes. Bem-vindo. A casa é sua, como sempre. Muito obrigado. A gente fica muito feliz quando você participa, manda suas perguntas. E aquilo ali, né, Elisa? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar e já vou aproveitar o gancho do doutor, hein? Perguntinha. Você costuma caminhar durante o seu dia, fazer pequenas caminhadas ou até sair para de fato fazer um exercício, uma caminhada? Ou você faz tudo de carro, tudo de aplicativo e nunca nem viu a cor da escada da sua casa, por exemplo, do seu prédio? Comenta com a gente, #correspondente médico. Já já a gente vai chegar nesse assunto. Primeiro tema de hoje é um alerta para pais, mães ou responsáveis por crianças. Vocês estão atentos ao peso das crianças que convivem com vocês, dos adolescentes que convivem com vocês, principalmente agora durante a pandemia? Por que eu estou perguntando isso? Um estudo publicado no Jornal da Associação Americana de Medicina mediu o impacto da pandemia na obesidade infantil. E houve um impacto, viu? Esse estudo foi feito com dados de quase 200 mil pessoas menores de idade, na Califórnia, Estados Unidos. E os resultados a gente vai ver aqui no telão. Ó, eu vou explicando para vocês aos poucos. Em quase um ano de pandemia, as crianças de 5 a 11 anos ganharam, em média, 2 quilos e 300 gramas a mais do que no ano anterior à pandemia. Mas eu quero te explicar uma questão. Esse 2 quilos e 300 que está aparecendo seria um a mais daquilo que já é habitual. É muito normal, uma criança vai crescendo, vai esticando, ganhando mais ossos, ganhando mais tudo e vai ganhando peso naturalmente. Quando a gente fala, por exemplo, 2 quilos e 300 é a mais do que o ganho que já é habitual para qualquer ser humano. Esse número é bastante próximo quando a gente observa os jovens ou pré-adolescentes de 12 a 15 anos. E quando a gente vai avançando na idade, vejam ali embaixo, de 16 a 17 anos, segundo essa pesquisa feita na Califórnia, com aproximadamente 200 mil pessoas, esses jovens ganharam 1 quilo a mais daquilo que é o habitual para qualquer período da vida. E chama a atenção também a porcentagem de pessoas com sobrepeso ou obesidade nessas faixas etárias. Esse número aumentou, vejam aqui, quase 9%. Nas crianças entre 5 e 11, mais de 5% nessa faixa etária e mais de 3% entre 16 e 17 anos. Doutor Fernando Gomes, muitos números, muitos dados. Resumidamente, houve um aumento daquilo com o qual a gente está habituado a ver nessa faixa etária. O que aconteceu, doutor? É muito tempo dentro de casa? Quando a gente olha para os números dos adultos, nós já notamos que todo mundo ganhou peso, ou a grande maioria da população, com essa história da pandemia, do isolamento social, de ficar mais dentro de casa. A barriguinha deu uma inchada. Todo mundo. Talvez refletindo um pouco de ansiedade, ou então um novo período de adaptação em relação aos hábitos, até mesmo alimentares. Agora, quando a gente olha para a criança que está em desenvolvimento, achei bem interessante isso que você explicou, porque até aguça quem está assistindo a gente o pensamento científico. Não adianta eu comparar peso de grupo diferente, sendo que eles estão em crescimento. Então, é natural que eles venham a ganhar peso. Só que isso aqui foi corrigido, no sentido de que, além do peso natural, essas crianças ganharam peso a mais. E olha que curioso, as crianças, que a gente chama criança, ou adolescente, né, até aí os seus 21 anos de idade, na verdade, mas esse recorte vai até 17 anos, que tem mais autonomia e poder de decisão, elas acabaram, na verdade, tendo um impacto menor no ganho de peso, aqui a gente fala de sobrepeso, do que as crianças de 5 a 11 anos, que dependem mais dos cuidados, enfim, dos pais e de quem está por perto, por ali, orientando a alimentação ou até mesmo restringindo o seu consumo, ou até estimulando, né, que a criança tenha mais atividade física. É lógico que isso aqui foi feito numa população específica, mas o número é considerável e a gente pode, de alguma forma, jogar e fazer uma correlação com o que a gente vem experimentando aqui no nosso país. Então, o ganho de peso não ficou só para os adultos, não. Isso impactou também para as crianças e a gente sabe que quando a gente está tratando de sobrepeso, nós estamos falando de gordura a mais no corpo, estamos falando de processo inflamatório e de impacto na qualidade de vida. Então, é um alerta bastante importante. Por um lado, a gente protegeu as crianças e vem protegendo as crianças em relação à contaminação pelo coronavírus, mas, por outro, existe um outro problema escondido aqui que está aparecendo. Então, é muito bom a gente falar sobre esses números, porque isso traz para a gente um alerta da necessidade, de alguma forma, conduzir o nosso comportamento de uma forma diferente para que o estilo de vida venha impactar favoravelmente nisso e não simplesmente deixar a carruagem solta, Elisa. E é curioso
curioso, quem nunca ouviu a avó ou o vô dizer assim: ah, meu filho, tá gordinho, mas que bom, tá com saúde, se tivesse muito magrinho é porque não tá com saúde. É curioso como é feito com a criança, com o adulto não tanto, mas com a criança é assim: ah, tá um pouquinho mais inchadinho, tá com uma gordurinha a mais, que bom, tá se alimentando bem. Não é bem assim, né, doutor? Não necessariamente, né? Mas sim, o que as pessoas de mais antigamente falavam, porque onde existia uma mortalidade infantil muito grande, é que a correlação entre você ver o biotipo da pessoa ou, na verdade, perceber que tem ali um pouquinho de sobra é favorável, porque caso ela fique doente, ela teria um estoque de energia a mais. Mas no mundo moderno, onde a gente tem a vacinação, a gente tem a pediatria trabalhando a todo vapor, uma medicina preventiva mais eficiente, essa linha de pensamento não é tanto assim. É lógico que depende do que a gente está falando da faixa de sobrepeso. A obesidade infantil é um problema. A gente vive num mundo muito diferente, né? Que a gente tem a desnutrição em alguns continentes, em alguns países, até mesmo no nosso. E, por outro lado, uma epidemia de obesidade infantil, que vai impactar lá na frente. Porque essa pessoa está em formação, todo o sistema hormonal dela acaba sendo impactado por conta disso, o aparelho cardiovascular, enfim, acaba sendo um problema também tão grave quanto a questão da desnutrição e outros problemas nutricionais. E tem pais que são assim, né? Come cachorro quente, toma refrigerante, chocolate, uma balinha e fica: meu filho, você tem que se alimentar melhor, que coisa louca, eu não consigo ajeitar a alimentação dessa criança. Aí vai lá, o pai come pizza, come... Tem o tal do espelho que o senhor já explicou, né, doutor Fernando Gomes, que é importante. Sim, quando a gente fala de saúde, a gente está falando aqui praticamente de saúde da família, mas não pensando na saúde individual de cada pessoa que constitui a família, mas, na verdade, daquele grupo que vive em conjunto, porque hábitos, principalmente alimentares e relacionados com atividade física e sono, que acaba representando aí os 3 pilares do estilo de vida saudável, são muito influenciados pelo nosso microambiente, onde a gente compartilha, na verdade, as nossas vivências. Então, não adianta pai e mãe comer de uma forma desregrada e querer impor limite para o filho, ou então, na verdade, não prestar atenção no momento de repouso, ou até mesmo na questão de atividade física e querer que seja diferente com os pequenos. Na verdade, a gente tem que viver dentro de um consenso, de uma forma bastante equilíbrio, né? Harmônica e, enfim. Estou ouvindo o doutor Fernando Gomes e estou aqui espiando as mensagens que vocês estão mandando, hein? Hashtag correspondente médico. Vamos falar então sobre a caminhada? Fala sério, você costuma caminhar bastante durante o seu dia? Ou chega em casa, se afunda no sofá e nem sai para fazer um exercício? Muita gente diz que não tem pique ou nem condicionamento para fazer exercício mais pesado. Mas uma simples caminhada, você sabia que pode trazer um benefício danado para a sua saúde? Mas se traz um benefício, fica aquela pergunta: quanto, afinal, eu preciso caminhar por dia para ter benefício? Veja só essa pesquisa. É um levantamento da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, que acompanhou os passos de mais de 2.000 pessoas por mais de 10 anos para tentar responder essa questão. E nós temos aqui os resultados do estudo. O doutor Fernando Gomes é quem vai traduzi-los para a gente. E aí, doutor, e como é que eu vou contar 7.000 passos, doutor? Olha que interessante, Elisa. 7.000 passos dá mais ou menos 4 a 5 quilômetros, dependendo do tamanho da pessoa e da passada que ela é capaz de dar. Mas é um estudo com um número muito grande de pessoas e acompanhado durante muito tempo. Então, de fato, ele tem uma validade bastante importante. 50% a 70% das pessoas que andavam pelo menos 7.000 passos por dia, ou seja, esse percurso, tinham 50% a 70% menos risco de mortalidade. Então, quando a gente fala de atividade física, muitas vezes a pessoa pensa em academia, pensa em esporte, mas acaba esquecendo a coisa do dia a dia. Então, a facilidade do mundo moderno, que traz para a gente o controle remoto, o serviço delivery e outras coisas que acabam encurtando a nossa necessidade de mexer, pode impactar na nossa mortalidade. Então, quando o indivíduo chega, por exemplo, no estacionamento, aquela vaga que está bem pertinho da porta de entrada, ela é a mais disputada. Mas, na verdade, fica aquela pergunta, né? A pessoa está com pressa do quê? Parece que está com pressa de morrer. Porque se você para o carro mais distante, você tem chance de colocar passos a mais. Verdade. Se você desce no ponto de ônibus, um anterior do seu, você tem mais oportunidade de andar aqui mesmo. Vem estacionar o carro, por que não subir os andares de escada em vez de usar o elevador? São esses pequenos movimentos que são feitos durante o dia, porque assim, uma corrida normal, uma pessoa que não corra num pace muito diferente do habitual, em 30 minutos ela paga esses 5 quilômetros, aproximadamente. Mas você não precisa correr. Vale você ir no supermercado, vale você ir no shopping, vale você ir no parque e assim sucessivamente. Doutor Fernando, enquanto eu estava falando aqui com o senhor, o Guilherme fuxicou aqui no meu ouvido, nosso editor-chefe, deu a informação de que aproximadamente uma quadra equivale a 100 metros.
já é um tamanho considerável. Precisaria de muitas quadras para esses 5 quilômetros, né? Mas é que a gente vê a caminhada como algo bobo. Se eu estou caminhando, eu não estou fazendo exercício, só se eu estiver correndo. Mas mesmo que mude o impacto, só o fato de você manter o seu corpo ali na atividade constante já traz o benefício. A partir dos 9 meses a 1 ano e 3 meses, é natural que a gente ganhe essa habilidade neurológica, que é a habilidade de andar, de caminhar. Toda criança gosta de fazer isso para saciar a sua curiosidade. Então tem um brinquedo do outro lado da sala, ela quer levantar, se arrastar, enfim, mas chegar até aquele objetivo. Conforme o tempo passa, muitas vezes a gente acha essa atividade enfadonha, mas não é, Elisa. E a gente pode incorporar ela no nosso dia a dia, utilizando recursos, quer dizer, deixando de utilizar recursos que naturalmente a gente acha que vão nos ajudar. Então, por exemplo, você está no shopping, lógico, né, se você não tiver aquela necessidade, aquela pressa sobremaneira, em vez de tomar o elevador, por que não ir de escada? Eles têm escadas, na verdade, eu diria até analógicas, né? E não aquelas digitais que sobem. O que eu quero dizer com isso? A gente pode se movimentar. Rolante, não é né? escada rolante, é isso que eu quis dizer. Você acaba, na verdade, podendo utilizar esses pequenos truques do dia a dia e incorporar mais saúde. O número não é pequeno, 50% a 70% com risco de mortalidade reduzida é um número, enfim, que faz com que a gente repense o nosso estilo de vida, as nossas escolhas e principalmente isso, né? Às vezes vale a pena a gente programar o nosso tempo para poder chegar um pouquinho antes e caminhar um pouco mais do que simplesmente fazer tudo na pressa e a gente fala, pressa do quê? Pressa do quê? A gente está sempre correndo, né? Que coisa doida. Sempre ansioso, correndo, é tudo para ontem. Calma, vamos caminhar um pouquinho mais. A Alessandra disse, só uso escadas, a caminhada fazia mais, deu uma desanimada no inverno, mas acaba usando escadas. Kailan, faço caminhada nos fins de semana para cuidar da saúde. Wendel, faço caminhada todos os dias, ainda remo 2 vezes na semana. Que inveja do seu, Wendel. Aqui o Albert diz, partiu academia, bom treino para você. E o Paulo Bezerra, de Indaiatuba, falou, caminho todos os dias de manhã e à noite com os cachorros no Parque Ecológico de Indaiatuba. Boa, cada um aqui com o seu hábito para a gente poder caminhar e fugir um pouco da preguiça, né? Às vezes parece que a preguiça domina a gente, mas não pode. Vamos ao próximo assunto. A gente falou, é interessante quando a gente traz aqui para o quadro um assunto e diante da quantidade de mensagens que chegam, a gente até avalia, puxa vida, acho que é interessante voltar, chegaram muitas dúvidas, vamos tirar essas dúvidas. A gente falou aqui sobre excesso de trabalho, excesso de ansiedade e muita gente mandou para a gente mensagem dizendo que esse excesso, essa vida que não para, é trabalho, é ansiedade, acaba afetando o sono. Na hora de dormir, não consegue dormir. Foi o caso aqui do Gesiel, vocês vão ver a mensagem. Ele é de Major Isidoro, Alagoas. Que legal. Tenho problemas de insônia. O que devo fazer? Perguntou o Gesiel. Paulo Viana também mandou uma pergunta para a gente, também mandou um comentário aqui para a gente, vai aparecer para você. Não consigo dormir, sempre sinto que acordo sem ter descansado. Doutor Fernando Gomes, foram tantas mensagens, a gente decidiu voltar ao tema, principalmente para contar para quem nos assiste. Você sabia que existe um exame que analisa a qualidade do seu sono? Ele se chama polissonografia. Você põe um monte de coisa em volta da cabeça. É meio esquisito. Eu já fiz, você fica achando que se sentindo um robô, mas é muito eficaz, não é, doutor, para identificar algumas questões. Sim, é um exame que ele é multiparamétrico, então você avalia um eletroencefalograma, que é o padrão de atividade elétrica cerebral, um eletrooculograma, então você vê como está o funcionamento e o batimento dos olhos durante o período do sono, para você entender a arquitetura, em que momento do sono você está, padrão de respiração, saturação de oxigênio, frequência cardíaca, atividade muscular, e com isso depois você consegue ter um panorama bastante interessante do porquê o indivíduo está dormindo mal. Dormir mal não é simplesmente insônia. Uma pessoa que dorme demais durante o dia, e a gente pode falar, por exemplo, da narcolepsia, ela tem um problema também. Mas, via de regra, males biológicos, como, por exemplo, o indivíduo que tem obstrução nasal por desvio de septo ou adenoide, o indivíduo que ronca muito, ele pode, na verdade, ter o seu diagnóstico e, na verdade, o seu sono está extremamente atrapalhado por conta disso. Apneia, bruxismo, que é aquele ranger de dentes, síndrome das pernas inquietas, todos os problemas, na verdade, neurobiológicos que podem ser diagnosticados e, a partir de então, iniciar um processo de tratamento para que a pessoa tenha uma melhora. Outros males também, que não são menos importantes, não são orgânicos exatamente como esse, mas não são menos importantes. Seriam, então, 2 caminhos que o resultado do exame de polissonografia pode sugerir, doutor, é isso? Exato. Depressão, ansiedade,
estresse, situações emocionais ou psicoemocionais que fazem com que o indivíduo tenha essa manifestação clínica. Então, nem sempre o indivíduo que tem depressão, ele está triste. Ele pode abrir o quadro de depressão, e aí a gente precisa de um psiquiatra para fazer o diagnóstico, com alteração do sono, ou dormindo demais ou dormindo de menos. A mesma coisa relacionada à ansiedade e ao estresse. Mas é lógico, é um exame que pode ter influências. Então, é importante o indivíduo não ingerir bebida alcoólica nem substâncias que são estimulantes na véspera, ter uma duração aproximadamente de 8 horas. Então, já fica mais ou menos aqui a dica de quanto deveria ser o tempo que a gente deveria dormir, e requer uma interpretação importante, porque a partir daí, então, você vai tomar algumas decisões, como, por exemplo, talvez ser submetido a uma cirurgia otorrinolaringológica para corrigir o desvio, para tirar a adenoide, enfim, resolver o problema do ronco e também da apneia. Talvez usar um CPAP, talvez ser medicado para a síndrome das pernas inquietas, bruxismo, ou então os outros quesitos aqui apresentados. Então, é um exame extremamente interessante, que nem sempre as pessoas sabem que existe, e muito mais do que simplesmente a anamnese e o autorrelato da pessoa falar se dorme bem ou dorme mal, você tem parâmetros importantes para diagnosticar de uma forma precisa e tratar de uma forma correta, Elisa. Doutor Fernando, bom, primeiro interessantíssimo a gente já compreender que existem 2 caminhos de interpretação e que trazem aqui uma lista, né, de vários males que podem vir tanto das questões emocionais quanto das questões biológicas. Por que o sono passa uma mensagem de se a nossa vida vai bem ou vai mal? O que nos diz o sono a ponto de um médico identificar, puxa vida, não está dormindo bem? Então eu acho que o estresse está um pouquinho demasiado. Então eu acho que a questão emocional foi um pouco além. O que o sono diz sobre a nossa saúde? Bom, quando a gente dorme, a nossa sensação, porque a gente tira a nossa consciência, né, o nosso controle, o máximo que a gente tem de contato com o nosso plano mental é através das experiências oníricas, e aqui eu me refiro ao sono, traz informações extremamente importantes, porque não é um período passivo do cérebro. Durante o período da noite, a nossa memória é empacotada. As experiências mais relevantes, tanto do ponto de vista de conteúdo como emocional, elas acabam impactando dentro do sistema límbico do cérebro, e aqui me refiro principalmente ao hipocampo, e a memória é estabelecida. Uma pessoa que não dorme de forma adequada e não faz toda a arquitetura do sono, e aqui eu estou falando das fases, do sono leve, sono mais pesado, até mesmo o sono REM, que é a fase em que tem um batimento rápido dos olhos, situação em que a gente sabe que existe um grande relaxamento do corpo como um todo, mas o cérebro ele está funcionando como se o indivíduo tivesse acordado, que é quando a gente experimenta os sonhos, a gente sabe que o indivíduo não consegue viver bem se não tiver toda essa arquitetura bem estabelecida. E todos esses problemas, tanto emocionais como biológicos, podem e são capazes de influenciar. Por isso que o sono acaba sendo um grande trunfo para você fazer diagnóstico de doenças que muitas vezes estão ocultas. Se você passa uma vida inteira dormindo mal, saiba que isso não é normal. Você pode ter qualidade, só tem de procurar um médico, conversar e, de repente, passar por esse exame de polissonografia, que é esquisito, você fica sendo filmado a noite inteira ali, mas no fim é importante. E o mais importante, isso aqui não é só na rede privada, não. No SUS existe exame de polissonografia. Opa, bem lembrado então pelo doutor Fernando Gomes. Doutor, que todos nós possamos dormir muito bem, para acordar, ter um dia produtivo, com bastante felicidade, sem aquela angústia, né, tão chata de uma noite de insônia que acho que todo adulto já teve. Obrigada, viu, doutor? Obrigado você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.